Estamos de volta ao nosso terceiro e último bloco do OAB Nacional Entrevistas, hoje com o Dr. Tênio do Prado, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Nacional, também membro da comissão, Dr. Joelson Dias. Doutores, nesse terceiro bloco eu queria abordar uma seguinte situação, mercado de trabalho. Como é que está o mercado de trabalho hoje para a pessoa com deficiência? Bom, nós temos aí a lei de cotas, que obriga as empresas com mais de 100 funcionários, num percentual de 2 a 5%, a contratar, sob pena de sofrer pesadas multas e responder uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho. E são autuadas. Porém, o que acontece? Nós temos a necessidade de prover as pessoas com deficiência e as empresas a obrigação de contratar. Sim. É uma situação que envolve as duas partes. A pessoa com deficiência tem que sair de sua casa, sabemos das dificuldades, mas ela tem que buscar o aperfeiçoamento, ela tem que se preparar e ela tem que buscar a inserção no mercado de trabalho. É verdade que ainda existem algumas dificuldades, nós ainda não temos um banco nacional, um banco regional, alguns estados possuem um banco regional de provimento, mas existem alguns modelos aí que têm dado certo, onde o Sistema S, as federações de indústria e comércio têm trabalhado em conjunto e buscando exatamente localizar, treinar, capacitar e alocar no mercado de trabalho. E isso depende do trabalho, inclusive, da própria família da pessoa com deficiência, ela tem que estar disponível para poder inserir. Porque hoje nós temos um benefício que é... Então hoje a pessoa com deficiência poderia buscar essa rede, seria interessante ela ir atrás disso até para essa colocação no mercado? Tem. Hoje o que nós percebemos, existem muitos anúncios nos jornais em busca das pessoas com deficiência, mas também nós sabemos que a maioria das empresas, elas procuram escolher o tipo de deficiência, o que não é bom. Elas querem escolher uma deficiência menor, que interfira menos, e elas julgam e prejulgam uma pessoa com deficiência com relação à sua capacidade. Isso não é correto, isso é discriminação, é exclusão. O que tem que fazer é buscar as pessoas e dar a elas a oportunidade de trabalho, e elas vão escolher aqueles trabalhos que serão compatíveis com o seu tipo de deficiência, mas sem exclusão. Interessante. Temos algumas perguntas também aqui. O jornalista da revista Época, Felipe Coutinho, ele pergunta como o Estatuto da Pessoa com Deficiência pode melhorar o ensino nas escolas. O que se avançou do ponto de vista de legislação agora para essa questão da vida escolar da pessoa com deficiência? Da mesma forma que se avançou muito nesse conceito de pessoa com deficiência, do conceito biomédico para o conceito de modelo social, também a questão da educação. Hoje nós falamos em educação inclusiva. Já não há mais como se conceber a criança com deficiência, o aluno, a aluna com deficiência, fora da escola regular, fora do sistema regular de ensino. Ou seja, admite-se o atendimento educacional especializado, mas como apoio ao ensino regular. Então esse é o nosso grande desafio, fazer consolidar esse sistema inclusivo de educação, porque é isso que a Convenção da ONU também quer. Está no artigo 24. E é interessante, o Brasil acaba de ter o seu relatório sobre a implementação da Convenção no país avaliado pelo Comitê da ONU. Justamente por ter ratificado a comissão, a Convenção, o Brasil se submete ao Comitê da ONU que supervisiona o cumprimento dessa Convenção. E o Comitê da ONU vem de dizer justamente isso ao Brasil, que a educação tem que ser mesmo inclusiva, e que não podem as escolas, na rede particular, na rede pública, negar ao aluno a sua matrícula ou cobrar qualquer tipo de taxa extra. Então hoje nós tivemos uma vitória enorme, que foi a adesão da OAB, o pedido, a votação à unanimidade por aclamação do seu Conselho Federal, para que a OAB peça o seu ingresso na ADIM 5357, que tramita no Supremo Tribunal Federal, em que a Confederação das Escolas Particulares busca questionar a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que proíbe
qualquer tipo de discriminação na matrícula ou a cobrança de qualquer taxa das crianças com deficiência. Isso praticamente é uma segregação se começar a fazer esse tipo Exatamente, é isso que se entende, uma discriminação, uma segregação, porque não, da mesma forma que não se pode permitir que um bar, o cinema, enfim, um shopping, o transporte público possa cobrar da pessoa com deficiência uma taxa a mais, também isso não será possível às escolas, até porque as escolas já vêm nesse esforço de inclusão também. Então, a OAB caminha junto com a sociedade civil, caminha junto com as pessoas com deficiências e suas organizações nessa ação no Supremo, justamente para derrubar esse pedido da Confederação das Escolas, no sentido de que se declare a inconstitucionalidade dessa previsão específica da Lei Brasileira de Inclusão, que proíbe a discriminação na matrícula e que proíbe a cobrança de taxa extra das crianças com deficiência nas escolas. Certo. Deixa eu chamar uma pergunta que foi gravada aqui nas ruas de Brasília, no quadro O que você quer saber? Por que os governos investem tão pouco em acessibilidade? Pergunta gravada em Brasília, fala-se sobre o governo, mas eu acho que tem também um pouco a ver com esse tema que falávamos, que é a questão financeira. Quando a gente vê essa situação da escola, tem-se uma questão financeira, porque as escolas alegam que vão ter um custo extra, os governos também esbarram em algumas questões alegando essa questão financeira. Até que ponto esse assunto, como é que é possível superar isso, doutores? Bom, é preciso haver um planejamento financeiro, acima de tudo. Como foi falado aqui mais cedo, o que se espera é uma atitude propositiva da sociedade, do Estado, do governo e da própria pessoa com deficiência. No que diz respeito à acessibilidade, é preciso que se dê um passo. Tem que fazer um planejamento. Não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Nós não conseguimos colocar acessibilidade, instalar acessibilidade em todas as cidades brasileiras num único momento. Sim. Mas é preciso dar um passo nessa direção. É preciso buscar algum planejamento e vai executando esse planejamento. Então, o que se busca, nós entendemos as realidades financeiras e tudo mais, mas é preciso, sim, caminhar. Tá certo, doutor, estamos acabando aqui, temos ainda 1 minuto. Gostaria de ouvir o senhor sobre essa questão. Eu acho que essa é uma questão política, é uma questão de prioridades. O Brasil gasta um volume enorme para pagar o serviço da dívida, por exemplo. Mais da metade do nosso PIB está comprometido com o pagamento do serviço da dívida. A OAB tem, inclusive, uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando, buscando auditar como a gente chegou em tal endividamento, cumprindo uma determinação constitucional, inclusive, de que essa auditoria seja realizada. E não é possível que a gente não possa conversar aí com os banqueiros, com o serviço, com esses investidores internacionais, esses bancos internacionais, para que se possa, de alguma forma, sobrar mais recursos para a saúde, para a educação e, claro, para se investir mais em acessibilidade, na efetivação dos direitos sociais de toda a nossa sociedade e, por que não, principalmente também das próprias pessoas com deficiência. É um esforço pequeno de cada um do próprio governo, mas que é um benefício para toda a sociedade. Queria agradecer a presença dos senhores aqui no nosso programa, desejar uma boa semana. Não deixem de assistir também nossas reprises. Lembrem-se, sempre que tiverem uma dúvida, procurem um advogado. Até a semana que vem.